E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia e hoje sobre o continente americano. Nós vamos tratar aí sobre esse importante continente que é dividido aí em três partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. As Américas, como nós classificamos e regionalizamos do ponto de vista físico, e um continente muito importante que dentro dessas subdivisões vai apresentar uma diversidade cultural, econômica, social, política, que vale a pena nós entendermos, compreendermos, porque todo um processo histórico evidencia como é a formação de cada um desses países que compõem o continente americano. Além disso, do ponto de vista histórico e econômico, nós temos uma outra subdivisão da América que vai além dessa regionalização física, né, entre América do Norte, América Central e América do Sul. É a regionalização de um acordo com o processo de formação econômica e social que caracteriza ali ao norte a América anglo-saxônica e depois praticamente toda o continente americano como América Latina. Mais à frente eu falo um pouquinho sobre essa subdivisão. Mas antes de nós entrarmos nessa regionalização e entendermos um pouco das características de alguns países importantes do continente americano, eu trouxe essa representação cartográfica para vocês do artista plástico uruguaio Torres Garcia. Essa é uma representação muito famosa no Uruguai, inclusive você encontra em vários pontos turísticos de Montevidéu, por exemplo, souvenirs, né? Imã de geladeira, chaveiro, com esse tipo de representação do Torres Garcia. Porque o que ele queria dizer? Que o nosso norte é o sul. Ele queria contrapor essa ideia eurocêntrica de que a Europa está no centro do mundo e que tem mais poder, e que nós também podemos, a partir do ponto de vista de estar no alto, né, da representação cartográfica, ter o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria soberania. Então ele inverte, né, o mapa e coloca aí o sul como representação do norte, entre aspas. A gente sabe que as representações cartográficas, nós estamos acostumados principalmente aí com o mapa mundi a partir da projeção de Mercator, né, que coloca a Europa como centro do mundo, e mas que do ponto de vista geográfico, né, a gente pode, não tem em cima, não tem embaixo na superfície terrestre, né? Afinal, a Terra, onde nós entendemos, o planeta é uma esfera, não é? Um geóide, né? Tirando as teorias conspiradoras aí, as teorias conspiração feita aí por pessoas que não têm muito o que fazer. Mas enfim. E aí, essa representação evidencia que o nosso norte pode ser o sul, né? Então é uma forma aí de representação de resistência cartográfica feita aí por Torres Garcia, tendo em vista que o processo histórico de colonização, ocupação e desenvolvimento dos países latino-americanos foi de muita violência, foi de colonização, de exploração, e a gente vai dialogar um pouco mais sobre isso. E claro que esse processo de colonização, de exploração, representa muito da desigualdade, dos problemas sociais que os países latino-americanos sofrem. Vamos lá então? Muito bem, eu estava dizendo sobre a regionalização e já alertei vocês que a América como um todo, né, o continente americano é dividido em América do Norte, onde estão ali localizados os Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos a América Central, aí, formado por uma gama de países, a América Central aí, que tem a sua parte continental, que é aquela conectada com a América do Norte, entre ali Guatemala, e Belize com o México e o Panamá com a Colômbia na América do Sul, né? Esse é um istmo. E tem também a sua parte insular, que formam aí as ilhas do Caribe, né? Insular refere-se à ideia de ilhas, tá? Então a América Central ela tem a sua parte continental e a sua parte formada por ilhas. E a América do Sul, que é onde está localizado o Brasil, aí formada por mais 10 países,
Então, a América do Sul é bastante importante também, dentro do ponto de vista do desenvolvimento regional do aspecto físico. Agora, quando nós falamos dos aspectos históricos e de colonização, nós temos a divisão ou a regionalização em América anglo-saxônica e América Latina. Por que e da onde vêm esses nomes? Bom, primeiro vem pelo processo histórico de colonização. De modo geral, boa parte dos países da América Latina, que vai do México até o extremo sul da América do Sul, ali com a Argentina e o Chile, então praticamente pega todos os países do continente americano, excetuando Canadá e Estados Unidos, que estão na América do Norte e nessa regionalização pertence à América anglo-saxônica. Predominantemente, os países da América Latina foram colonizados por povos latinos, né? Espanhóis, portugueses e, numa menor escala, por franceses. Ah, professor, mas nós temos alguns territórios aí que hoje pertencem à América Latina que foram colonizados por ingleses, né? Por exemplo, o Suriname, ou algumas outras ilhas caribenhas, né? É verdade, mas eu estou dizendo aqui predominantemente, e o que vai fazer com que a América Latina tenha uma característica muito ligada aos povos latinos que os colonizaram, certo? Já a América anglo-saxônica vem dos povos saxões, né, ou anglo-saxões, que estão mais ali próximos do norte da Europa, né, que contempla ali uma parte da Inglaterra, né, parte da Alemanha, enfim. Mas quem vai colonizar predominantemente esses países, principalmente, aliás, só os dois da América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, são os ingleses. Aí vem a pergunta de novo, professor, mas tem uma região lá do Canadá, que é o estado de Quebec, onde tem a cidade de Montreal, que tem uma colonização francesa muito forte. Os franceses têm origem latina também. É verdade. Mas quando nós observamos todo os Estados Unidos e boa parte do Canadá, nós vamos ver que eles predominantemente foram colonizados por ingleses, não é? Então, é por isso que nós vamos chamar esses dois territórios e vamos classificá-los como América anglo-saxônica, que é composto então por Canadá e Estados Unidos. Já a América Latina vai desde o México até a Argentina e o Chile, né, no extremo sul aí da América do Sul. Então, quer dizer que o Brasil faz parte da América Latina, não é? Quando eu vou regionalizar de um aspecto físico, eu vou dizer que o Brasil está na América do Sul. Quando eu vou regionalizar por um aspecto histórico e econômico, eu vou dizer que o Brasil está na América Latina. Perfeito? Então o Brasil faz parte da América do Sul e da América Latina. E existem outras regionalizações que eu vou dizer mais adiante para vocês de como se regionaliza a América de acordo com seus aspectos naturais e culturais, tá? Porém, essa classificação entre América Latina e América anglo-saxônica, ela não está ligada apenas aos povos que colonizaram, mas também ao tipo de colonização. De modo geral, predominantemente, nós temos uma colonização de exploração na América Latina, o que vai evidenciar, ao longo de um processo histórico, sérios problemas de violência, de concentração de riqueza, de desigualdade social. Por isso que os índices de desenvolvimento econômico dos países latino-americanos são muito aquém do desejado para um desenvolvimento econômico-social que gere um estado de bem-estar social, que as pessoas tenham emprego, que as pessoas vivam bem. Pelo contrário, nós temos distúrbios políticos, nós temos sérios problemas econômicos, nós temos pessoas passando fome, nós temos uma violência muito acelerada, muito forte, justamente porque o processo de colonização, de exploração, fez com que criassem-se elites, né, econômicas e que dominassem boa parte da população e acabassem concentrando riquezas à custa de todo o povo latino-americano. Então, são raros os países latino-americanos que têm bons índices de desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, nós vamos ter na América anglo-saxônica, no Canadá e nos Estados Unidos, um tipo de colonização predominante de povoamento, ou seja, os
imigrantes que foram da Inglaterra para os Estados Unidos e se localizaram no norte dos Estados Unidos, onde hoje é a região de Nova York ali, e também para o Canadá, de modo geral, eles foram com a ideia de colonizar, mas com uma forma de povoamento, ou seja, de desenvolver o território, não simplesmente do ponto de vista da exploração dos recursos naturais e humanos que ali tinha, né? Mas sim com uma perspectiva de criar um lugar que é onde eles pudessem viver bem, né? Ah, professor, mas no sul dos Estados Unidos nós tivemos aí escravidão, uma colonização de exploração. É verdade mesmo. E até hoje isso reflete no histórico do desenvolvimento econômico e social entre norte e sul dos Estados Unidos. Nós temos lá um sul dos Estados Unidos bem conservador, com pessoas que ainda são muito preconceituosas, com atividades agrícolas extensivas, né, com plantação de trigo, né, de milho, grandes fazendas, né, como por exemplo no Texas. Então, você tem essa diferença de desenvolvimento econômico e social muito grande entre sul e norte dos Estados Unidos ainda. Claro que, comparado com os países latino-americanos, o sul dos Estados Unidos é muito melhor desenvolvido, mas os resquícios da colônia de exploração que houve no sul dos Estados Unidos ainda é muito presente na cultura e no modo de agir dos estadunidenses, perfeito? Então essa regionalização entre América do Norte, América do Sul, América Central, ela é física e a regionalização entre América Latina e América Anglo-Saxônica, ela é histórica e econômica e está relacionado aos modos de colonização, né, desenvolvidas nesses territórios, né? Por exemplo, de modo geral, na América Latina, os espanhóis e os portugueses, né, desenvolveram a ideia da colonização por exploração. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, de modo geral, predominantemente, lembrando sempre, né, que isso não é um processo 100%, existem diferenças, nós tivemos uma colonização por povoamento. Perfeito? Aqui nós temos então a regionalização a partir do mapa, né, da América Latina. Então, a partir do México aqui, ó, na fronteira com os Estados Unidos, até aqui o sul, na Terra Sem Fuego, né, na Terra del Fuego, perdão, entre Argentina e Chile, nós temos todo esse território aqui denominado de América Latina, inclusive nós aqui, Brasil. Perfeito? Bom, e esses países da América Latina, quem são? Vamos primeiro falar da América Latina para depois falar sobre as características de Canadá e Estados Unidos que pertencem à América Anglo-Saxônica. O México, e há uma confusão muito grande, vocês tomem cuidado, porque o México é um país latino, é um país que se habla espanhol, porque foi colonizado pelos espanhóis, mas comumente as pessoas acham que ele tem a localização geográfica na América Central, e isso é incorreto, tá? O México, geograficamente, do ponto de vista da localização, ele pertence à América do Norte, tá? Ele está localizado na América do Norte, que é composta por Canadá, Estados Unidos e México. Então, do ponto de vista daquela regionalização, por processo histórico, econômico, de desenvolvimento, de colonização, o México pertence à América Latina. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as características naturais e depois políticas econômicas desse importante país, né, que tem uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade do México, a capital, né, mexicana, e que é um território, é um país muito importante aí, latino-americano, né, muito semelhante com o Brasil em relação à questão da desigualdade social, à questão da violência, à questão do seu processo de industrialização. Enfim, o México ele tem um relevo bastante heterogêneo. O que isso significa? É um relevo composto basicamente por montanhas, né? As principais montanhas ali são a Sierra Madre Oriental, a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre do Sul, que são as Serras Mães, né? Traduzindo para o português. E a cidade do México, por exemplo, está em grande altitude, né?
uma altitude aí muito elevada, mais de 3.500 metros, 4.000 metros de altitude. O clima, de modo geral, é de montanha, e você tem nas áreas oceânicas um clima tropical, né? E também você tem áreas mais ao norte desérticas, ali na fronteira com os Estados Unidos. A hidrografia mexicana tem rios de altitudes, como os rios Lerma e Balsas, e também parte do Rio Colorado desemboca ali na região noroeste do México, né? Que é um rio que nasce nos Estados Unidos e entra no território mexicano. E também o Rio Grande, que vai a nordeste e vai daí desembocar no Golfo do México. Tá? Então, de modo geral, basicamente, esses são os aspectos físicos do México. O México tem um processo histórico de sistemas de encomendas. O que significa isso aí? O modo de colonização de exploração feito pelos espanhóis determinava que boa parte das comunidades indígenas, o México predominantemente ali tem uma população formada por povos tradicionais indígenas remanescentes que foram aí massacrados durante o período de colonização, né? Nós temos aí os astecas, né? E uma parte do território também tinha os maias. E quando os espanhóis chegam, eles desenvolvem aí os sistemas de encomendas, que utilizava mão de obra indígena para desenvolver as atividades agrícolas ou extração de metais preciosos, ouro, prata, né? E aí o encomendeiro, o que ele tinha que fazer? Era como se fosse o fazendeiro, o que gerenciava esses sistemas de encomendas, né? Ele tinha que desenvolver uma educação religiosa para os seus, entre aspas, índios, ou seja, tinha que catequizar, achar formas de catequizar. Isso, entre aspas, também amansava os povos indígenas, né? Através do medo, através da culpa, através aí dos ensinamentos religiosos baseados na filosofia cristã. Isso resultou numa concentração fundiária muito forte, ou seja, pouca gente com muita terra e muita gente com pouca terra, ou sem terra, né? O que vai evidenciar ao longo da história do México sérios conflitos por reformas agrárias. E aí, do ponto de vista histórico, em 1821 nós tivemos a independência mexicana, que não foi feita pelo povo. Como boa parte da independência dos países latino-americanos, quem fez foi uma elite, né, que estava incomodada aí com os países, né, com a metrópole colonizadora, né, no caso aqui a Espanha. Então a elite mineradora, né, que concentrava boa parte da riqueza da exploração das pratas e do ouro, cansou ali de pagar impostos para a colônia, para a metrópole, desculpa, e aí promoveu o processo de independência. Então o México ganha a sua independência a partir de 1821, mas essa independência ela ocorre a partir de perdas de territórios que pertenciam então ao México, como é o caso do Texas hoje nos Estados Unidos, o estado do Novo México, do Arizona, Nevada e do Colorado. São estados hoje que pertencem aos Estados Unidos e que um dia foram territórios mexicanos, tá? Então os Estados Unidos cresceu muito do ponto de vista territorial, ocupando esses territórios que pertenciam ao México. Do ponto de vista social, né, lembrando que em 1821 a independência foi feita por uma elite, mas em 1910 o que ficou conhecido como Revolução Mexicana foi um movimento de luta por reforma agrária e que parte aí de líderes vindos da base ou líderes sociais que queriam, né, que as terras voltassem para a população indígena, para os camponeses mexicanos, né? E nós tivemos o surgimento de dois líderes muito importantes, conhecidíssimos na história mexicana, que é o Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Esses dois líderes, eles ficaram por muito tempo ali, quase uma década, lutando pela reforma agrária e conquistaram importantes territórios, mas acabaram sendo sufocados em 1920 por uma elite que estava surgindo no México, uma outra elite, que era uma elite industrial. Então, esse ponto parece muito com o Brasil. O Brasil começa a se industrializar a partir aí de 1930, 1940 de forma efetiva, o México também, né? Então, uma incipiente, ou seja, uma inicial elite burguesa industrial que começa a produzir no México, sufoca
essa característica aí de luta pela reforma agrária, pelo, pelas lutas populares aí promovidas pelos líderes Emiliano Zapata e Pancho Villa. Então, a economia mexicana atualmente ela está aí dividida entre o setor primário, agrícola, né, que é produtor e exportador de produtos de culturas tropicais, principalmente no sul, como é o caso da cana, do algodão e do café, café nas áreas de maiores altitudes. Você tem o sistema secundário, né, o sistema industrial de transformação a partir de indústrias têxteis, que são muito importantes lá, através da utilização do algodão, as indústrias automobilísticas, nós temos grandes multinacionais instaladas ali no México produzindo automóveis, e indústrias petroquímicas, também do ponto de vista industrial, muito parecido com o Brasil. O que muda comparado com o Brasil foi o surgimento das indústrias maquiladoras, que estão ali na fronteira com os Estados Unidos, em El Paso e principalmente em Tijuana, que é uma cidade extremamente violenta, né, e onde estão concentradas as maquiladoras. O que são as maquiladoras? São as indústrias de montagens de produtos. A partir do momento que se criou um bloco econômico chamado NAFTA, né, que é um bloco formado por Estados Unidos, Canadá e México, muitas das barreiras alfandegárias de impostos de exportação e importação foram tirados entre Estados Unidos e México. E o que aconteceu? Muitas indústrias americanas passaram a instalar a sua capacidade produtiva no México e bem na fronteira. Por que eles fizeram isso? Porque a mão de obra mexicana é muito mais barata do que a mão de obra americana. Então, isso fez com que muitas indústrias fossem para a área de fronteira, né? Agora, se pensa assim, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, vai ser bom para o México, né? Vai gerar emprego. Gera, mas são empregos que vão render muito pouco do ponto de vista de renda, né? De salário para esses trabalhadores, comparado, por exemplo, com o que ganha o salário pago pelas empresas para o cidadão americano, né? Então, ficou muito comum na década de 90 o surgimento de uma infinidade de indústrias maquiladoras na fronteira ali entre México e Estados Unidos, principalmente na cidade de Tijuana. Agora, também existe uma questão que o México ele é um país de muitas desigualdades sociais, de sérios problemas econômicos e que ao norte dele tem um país que é a meca do capitalismo, que é onde você tem o consumo, que é onde você tem dólares, que você tem ali aquela miragem de que o desenvolvimento econômico e social é bom, que as pessoas vivem bem, que é o sonho americano, né? O American Dream. Porém, isso acaba sendo muitas vezes uma ilusão. Mas, como muitas pessoas não têm emprego no México, e isso não só se reflete ao México, mas boa parte da América Latina, muitas pessoas são atraídas para esse American Dream, para esse sonho americano, e tentam migrar para o México, aliás, desculpa, para os Estados Unidos, né? E a via para a migração pelo México, para os Estados Unidos, é via México, né? Independente de serem apenas mexicanos ou de vindos de outros países, né? E aí o presidente dos Estados Unidos, então, Donald Trump, em campanha eleitoral, prometeu construir um muro entre Estados Unidos e México. Isso causou maior polêmica, né? Inclusive ele disse que o México iria ter que pagar por esse muro construído. Então é uma relação muito conflituosa ali, fronteiriça entre México e Estados Unidos por conta dessa questão da imigração ilegal. Existem muitos mexicanos radicados nos Estados Unidos. Bom, e antes de entrar no tema da América Central, para finalizar a questão do México, o México também sofre muitos problemas relacionados ao narcotráfico, né? Inclusive, depois do traficante colombiano Pablo Escobar, nós tivemos na história o Joaquim Guzmán, que é o El Chapo, que aprontou muitas peripécias ali no México em relação à questão de conflitos territoriais na disputa ali por grupos, né, de cartéis de narcotráfico. Então isso ajuda os índices de violência do México serem muito elevados. É um país extremamente violento por conta aí do domínio desses grupos de narcotraficantes, tá? O México, que sempre teve aí governos voltados
para um espectro político de direita, em 2018 elegeu pela primeira vez um governo mais progressista, um presidente mais progressista, depois de disputar muitas eleições. Andrés Manuel López Obrador é o atual presidente mexicano, ele que substitui aí Henrique Pena, que foi o último presidente mexicano, que teve Felipe Calderón, que teve Vicente Fox, entre outros presidentes que ocuparam a cadeira presidencial desse grande país latino-americano, certo? Bom, a América Central já é uma relação de países que compõem, do ponto de vista físico, uma parte continental e outra parte insular. Insular são as ilhas, tá? Que formam aí, por exemplo, as ilhas do Caribe. De modo geral, esses países são formados por colônias de exploração, né? Ou colônias de mineração na parte continental, onde você tem boa parte de terras, né, para exploração de minérios de ferro, de prata, de ouro, entre outros. E nas ilhas, de modo geral, a produção é agrícola, né, principalmente de banana, né, de produtos tropicais. Então aqui, os países que são predominantemente de economia primária, ou seja, atividade extrativista ou agrícola, é banana, cana, tabaco, café, né? Não é à toa, por exemplo, que em Cuba é famoso, né, o charuto cubano, porque você tem ali, além do domínio da mão de obra das mulheres mexicanas, aliás, cubanas, que trabalham com o charuto, né, na manufatura do charuto, você tem tabacos de boa qualidade sendo produzidos ali nessas áreas insulares, ou seja, de ilhas dos países da América Central, né? E também, por conta disso, né, você não tem industrialização, você teve colônia de exploração, isso vai indicar que os índices de desenvolvimento humano e econômico são baixíssimos, tá? E também existem muitas disputas políticas, ideológicas, nos territórios da América Central dos países, né? Por exemplo, a formação de conflitos armados e guerrilhas, né? Na Guatemala, em Honduras, em El Salvador, na Nicarágua, são países que historicamente sofrem com processo de violência por conflitos armados aí, de disputa de poderes para ocupar o poder central desses países. Aqui nós temos a América Central, né, numa divisão. Então, essa parte aqui é a continental, que é formada por um istmo, né? O que é um istmo? Uma porção de terra que tem água dos dois lados e é conectado por uma outra porção maior de terra, mais ao norte ou mais ao sul, como é esse caso aqui, tá? E aqui um trecho, né, das ilhas caribenhas que formam aí a América Central insular. Vamos falar um pouquinho de alguns países importantes da América Central e entender as características geopolíticas, econômicas, sociais e de conflitos, né? Entre eles nós temos a Nicarágua. A Nicarágua tem um movimento chamado Sandinismo. O Sandinismo é um movimento que é inspirado na figura de César Augusto Sandino, que viveu de 1893 a 1934 e que lutou aí por uma soberania, por uma independência, por um desenvolvimento nacional e anti-imperialista, né? Anti-imperialista principalmente pela ação dos Estados Unidos em relação ao território nicaragüense. E aí, então, esse movimento ficou famoso e deixou como ideia a questão dessa soberania, desse nacionalismo para o desenvolvimento da Nicarágua. E aí, em 1980, nós tivemos a criação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, que vai, através do conflito armado e do convencimento da população, derrubar o ditador chamado Somoza. Lembrando que boa parte dos países latino-americanos, quase a sua grande maioria, teve problemas sérios com ditadores, né, com ditaduras que massacraram e impediram o bem-estar, o desenvolvimento e a liberdade da população, tá? A Nicarágua não foi diferente. E aí o Daniel Ortega, que era o principal líder dessa frente sandinista, assume a presidência da Nicarágua com a derrocada ou a derrubada do ditador Somoza. E aí o Ortega
acabou gostando do poder e foi reeleito presidente do país e atualmente comanda o país e sofre também agora em 2018, a partir de 2018 sérios protestos com interferências aí dos Estados Unidos, que geopoliticamente não concorda e se opõe ao Daniel Ortega. Então o Daniel Ortega está sendo encarado como uma nova ditadura, porque mesmo tendo eleições, as eleições são consideradas fraudadas e existem grandes insatisfações populares, como existem atualmente em vários países da América Latina. Porém, é preciso tomar cuidado com a análise de tudo isso, por quê? Porque geralmente tem interferências externas e essas interferências externas faz com que criem-se grupos que vão tentar desestabilizar governos eleitos democraticamente para colocar os interesses externos sobre esses países. Quem que faz isso? Os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, quando tem presidentes, governos que são contrários aos seus interesses, às suas ideias, eles vão tentar desestabilizar de várias formas, como é o caso da Nicarágua. Agora, isso não exime também de fazer a crítica ao Daniel Ortega, que tem reprimido de uma forma muito violenta essas manifestações e tem causado muitas mortes ali no país da Nicarágua, tá? Então é importante ficar atento aí nessas questões geopolíticas latino-americanas. Outro país importante, e esse sim talvez seja considerado mais pobre, um dos mais pobres do mundo e o mais pobre da América Latina, é o Haiti. E o Haiti ele tem um caráter revolucionário do ponto de vista que foi o primeiro país a conseguir a sua independência através de uma revolução, né? Entre 1791 e 1804, você teve aí mobilizações de ex-escravos, o Haiti é uma colônia francesa, né? E o Dessalines, que foi um escravo nascido em uma plantação lá do norte do Haiti, tornou-se o chefe do Estado do Haiti a partir dessa independência. O grande problema é que o Haiti, que está localizado na ilha hispânica, que é dividida entre Haiti e a República Dominicana, o Haiti ficou muito pobre porque houve disputas de poderes entre esses líderes que promoveram a independência do Haiti. E aí, ao longo do século XX, nós tivemos muitas centralizações de poder e formação de ditaduras, né? E em 2004, após revoltas populares, houve a queda do então presidente Jean Bertrand Aristide e houve uma intervenção da Organização das Nações Unidas para que o processo democrático fosse restabelecido, o que não aconteceu por muitas dificuldades, porque a questão socioeconômica e de desenvolvimento humano no Haiti, elas são péssimas, as pessoas passam fome, as pessoas têm moradias extremamente precárias, as pessoas têm péssimas condições de vida, e isso evidentemente faz com que haja muita violência. Para piorar a situação, a capital Porto Príncipe, em 2010, e boa parte do país, sofreu com um terremoto de magnitude muito alta, significativa, que destruiu boa parte do já combalido, né, do já problemático território haitiano, né? Isso potencializou ainda mais a violência e a pobreza no país. E aí nós tivemos, inclusive, o Brasil liderando as forças de paz da ONU no Haiti e que até hoje conseguiu, entre aspas, manter uma certa ordem, mas o desenvolvimento econômico e social do Haiti é muito baixo e ruim, tá? Então, o Haiti é considerado o país mais pobre da América Latina. Inclusive, nesse terremoto, nós tivemos a perda aí da brasileira Zilda Armes, que estava ali tentando ajudar o povo haitiano, né? Ela que é da pastoral, né? Da criança, ela que foi da pastoral acho que da alimentação também, ligada à Igreja Católica, e infelizmente acabou aí morrendo vítima, né, do soterramento provocado por um terremoto na cidade de Porto Príncipe. O Panamá é um outro país importante. Esse é um país continental,
né? Ele está ligado naquele istmo lá e está no sul da América Central. Ele está conectado com a Colômbia. E que território esse que até 1903 pertenceu à Colômbia, né? Porém, o Panamá se tornou independente. Por quê? Porque você tem uma questão estratégica muito forte lá. Qual é? O Canal do Panamá, que foi uma grande obra de engenharia e que conecta o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, né? Facilitando as rotas comerciais entre os países europeus e asiáticos e principalmente de costa a costa, né? Os países da costa atlântica das Américas como um todo, como da costa do Pacífico, né? Então, para os Estados Unidos foi muito importante, porque imagina, os Estados Unidos é um país que tem ali uma dimensão territorial de leste-oeste gigantesca, né? Então, para levar grande quantidade de produtos da costa leste para a costa oeste ou vice-versa, eles passaram a utilizar o Canal do Panamá, né? Do que cruzar todo o território via terrestre, né? Fica muito mais longe, muito mais complicado. Então, a construção do Canal do Panamá foi iniciada em 1881, mas foi só inaugurada em 1914. Por quê? Porque foi uma obra muito difícil, uma obra de grande magnitude, né? Tinha que cortar o relevo, tem áreas montanhosas, tem que fazer várias áreas ali com elevações, né? E isso dificultou muito. E desde então, o Canal do Panamá ficou pertencendo aos Estados Unidos. Quem tinha o controle eram os Estados Unidos. Então, a partir de 1999, os Estados Unidos acabou devolvendo o canal ao Panamá. Hoje, quem tem o controle e a soberania sobre esse canal é o próprio governo panamenho. E aí, ele passou, né, como se fosse uma privatização, uma concessão para uma empresa de Hong Kong administrar. Então, o Panamá passou a ganhar mais dinheiro aí a partir do momento que os Estados Unidos devolvem o canal e aí essa administração é feita por um grupo de Hong Kong. Então, ele é uma importante via, o Panamá tem uma importante via de conexão entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, que é o Canal do Panamá. Muito bem. Cuba. Cuba é um país que tem as suas características peculiares no ponto de vista do desenvolvimento da América Central. É um país insular e que até 1959 vivia sobre o domínio dos Estados Unidos, né? Era um país independente, é verdade, mas quem mandava ali era os Estados Unidos, que fazia como uma colônia de férias. Cuba está muito próximo territorialmente de Miami, está a menos de 100 quilômetros ali de Miami, ali no estado da Flórida, no sul dos Estados Unidos. E aí, em 1959, nós tivemos a Revolução Cubana, né? Através de revolucionários, líderes como Fidel Castro, que depois se transformou em presidente do país, Ernesto Che Guevara, que é um grande líder da esquerda hoje, e Camilo Cienfuegos, né? Camilo Cienfuegos que ajudou muito no processo da revolução, que para depor aí então o ditador cubano na época, né? E ele acabou morrendo logo no início da revolução, da pós-revolução, quando o avião dele caiu, né? E ele acaba morrendo num acidente aéreo. Então, a Revolução Cubana ficou muito famosa, né? E ela teve, ao longo do período da Guerra Fria, muito a ajuda da União Soviética para sobreviver, porque ela estava muito próxima dos Estados Unidos. Houve a implantação do socialismo após a queda do ditador Fulgêncio Batista, que era aliado aos Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos respondeu com um embargo econômico, né? Que é a não comercialização, as não relações diplomáticas com Cuba, e isso fez com que os Estados Unidos também forçasse boa parte dos países aliados a também não negociar com Cuba. Isso dificultou muito, empobreceu o território cubano, que ficou limitado aos seus comércios e na dependência até a década de 80 da União Soviética. Quando cai a União Soviética, né, o Muro de Berlim, a União Soviética se fragmenta, né, após esse evento histórico, as 15 repúblicas soviéticas vão se fragmentar e se transformar em países independentes, a ajuda a Cuba diminui significativamente, quase zero, na verdade. E aí
Cuba passa a ter sérios problemas econômicos ainda maiores do que havia antes, né? Então essas restrições dificultaram muito o desenvolvimento econômico e social de Cuba, mas Cuba tem índices de desenvolvimento social, né, de desenvolvimento humano muito elevados, como praticamente índices zero de analfabetismo, como boa parte da população sendo atendida por um sistema público de saúde com qualidades extraordinárias, né? A medicina cubana ela é muito famosa no mundo todo e então assim habitação, Cuba, por exemplo, não tem moradores de rua, você tem um espírito solidário aí de ajuda entre a população. Agora, evidentemente que você tem outras restrições e elas estão relacionadas aí às benesses do consumo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você pode comprar, quando você tem renda, 10 sapatos, você tem a opção de comprar, lá não, né? Lá você tem essa dificuldade em relação ao consumo. Agora, se nós compararmos aqui no Brasil também, existem pessoas que também são restritas a esse consumo e não têm, né? Então, esse é um debate mais aprofundado que se tem que fazer. Do ponto de vista político, em 2008, o principal líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, ele vai renunciar por questões de saúde, né? E aí entra o seu irmão no lugar, que vai governar até 2018, também vai ser substituído justamente porque a idade dele fica muito elevada, né? E ele já não tem mais condição de governar. E Cuba hoje passa por uma transição, né? Para tentar negociações com os Estados Unidos, houve até uma reaproximação entre os dois países quando o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, mas com a entrada de Donald Trump, né, em 2016, essa reaproximação política ela foi congelada, né, e Cuba passou a ser considerada de novo inimiga mortal dos Estados Unidos, né. Fidel Castro morreu, mas deixou como legado aí todo um processo de transformação de base social e humana, né, para esse país tão importante da América Central, né? Então Cuba hoje passa com Miguel Díaz-Canel uma transição econômica e política para tentar aí fazer uma abertura, né, e quebrar, né, de alguma forma esse embargo econômico que existe até hoje, esse embargo promovido pelos Estados Unidos e que dificulta tanto o desenvolvimento econômico da ilha cubana. Bom, e aí, saindo da América Central, nós vamos para a América Andina e Platina, que é uma outra forma de regionalização, só que daí da América do Sul. Então, a América do Sul, ela é formada aí por 12 países divididos em aspectos físicos, ou seja, determinados por questões climáticas, de relevo e a localização geográfica. Então, essa regionalização, ela é dada da seguinte forma: a América Andina são aqueles países que, obviamente, como diz o nome, estão próximos da Cordilheira dos Andes, certo? E aí nós temos a América Platina, que são aqueles países com localização geográfica na bacia do Rio da Prata, formados ali pelos países do Cone Sul, como Uruguai, Paraguai, Argentina e uma parte do território brasileiro. O Brasil, de modo geral, ele não é classificado nem em América Andina nem em América Platina, apesar de ter uma parte do seu território na América Latina, justamente porque o Brasil é um país de dimensões continentais e é um país que merece uma regionalização, uma análise muito particular e muito própria, tá? Por isso que a América Latina geralmente a gente vai regionalizar como Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? A América Andina a gente vai colocar aí Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, não sei se eu falei Bolívia, mas Bolívia, enfim, Venezuela. Então são vários países que pertencem a esses que estão próximos da América Andina, o Peru, né? Então são países importantes aí que compõem a América do Sul e que são regionalizados como América Andina. Um país importante na América Andina e que sempre foi considerado um dos mais pobres e que nos últimos anos passou a ter um desenvolvimento econômico e social bastante significativo é a Bolívia. Essa fotinha aqui representa o Evo Morales, que foi eleito em 2006 como presidente da Bolívia. Então, até a década de 2000, era o país mais pobre da América do Sul. Porém, a Bolívia possui grandes recursos naturais, principalmente o gás natural e também o lítio, que é utilizado, né, é um mineral utilizado
o minério utilizado aí para acessórios de alta tecnologia, bateria de celular, enfim. Isso faz com que a Bolívia seja alvo de estratégias geopolíticas de grandes corporações. A Bolívia tem uma grande dificuldade, principalmente para exportar, né, determinados produtos, porque ela não tem saída para o mar. Então, ela depende muito dessas relações comerciais com seus países vizinhos. E quando ela precisa exportar, como ela é muito produtora de produtos primários, ela acaba exportando mais para os seus vizinhos, né, via terrestre. Quando ela precisa sair para o mar, vai ali via Peru. E aí, em 2005, né, não 2006, o Evo foi eleito presidente. E o Evo é muito simbólico porque ele vai trazer aí uma mudança significativa e vai tirar o que ficou conhecido como, em muitos países, o domínio das elites econômicas locais, né? Você tinha ali, principalmente na região mais baixa da Bolívia, na fronteira com o Brasil, na região de Santa Cruz de la Sierra, bastante uma elite pecuária muito forte, né, que tem muito dinheiro, acumula muita renda, e os povos indígenas que fazem parte aí predominam no território boliviano, eles sempre ficaram marginalizados. E aí existem muitas etnias indígenas na Bolívia. E a etnia do Evo é o Uru Aymara. E ele foi o primeiro presidente indígena, num país indígena, a ser eleito. Né? Então é muito curioso isso. E o Evo reviu todos os contratos de gás natural, inclusive com a Petrobras aqui brasileira, de exportação de outros tipos de minérios, como por exemplo o lítio. E aí a Bolívia passou, através da nacionalização da produção do gás, tirou as empresas estrangeiras que lucravam em cima desse recurso natural boliviano, e aí a Bolívia começou a melhorar economicamente. Né? E desde então o Evo quis se perpetuar no poder. Ele tem uma aceitação muito forte, mas por questões geopolíticas criou-se também uma instabilidade no país, e o Evo queria, depois de 3 mandatos, ficar mais um 4º mandato, coisa que a Constituição boliviana não permitia. O Evo não conseguiu construir até então, naquele momento, um sucessor. E aí a oposição, muito bem articulada e financiada aí por interesses principalmente dos Estados Unidos, começa a criar um movimento para que o Evo não participasse dessa eleição, porque a Constituição não permitia, e a eleição estava para ocorrer, até que revoltas e turbulências começaram a acontecer nas ruas, né, muita violência, e o Evo ele é obrigado a renunciar tanto a sua tentativa de seu 4º mandato, como também ao fim do seu 3º mandato. Né? Ele não terminou o seu 3º mandato, e aí ele renunciou e teve que se refugiar. Ele passou por vários países da América Latina, mas ele se refugiou na Argentina, o último país. Né? E aqui está 2029, desculpa, mas é 2019, tá? Não dá para a gente prever o futuro ainda não. E quem assumiu foi uma líder de direita, né, que é uma jornalista advogada e chamada Jeanine Áñez, que assumiu a presidência. Ela era vice-presidente do Senado, e a Bolívia toda tumultuada com a renúncia do Evo, muita violência em La Paz, e a Jeanine ela fez um governo de transição de mais ou menos 6 a 7 meses, quando agora em setembro de 2020 nós tivemos novas eleições, e quem venceu foi o Luiz Arce, que passou a ser o novo presidente da Bolívia. O Luiz Arce, ele é do grupo político do Evo Morales, então o espectro político da esquerda volta ao poder na Bolívia, tá? Outro país que também é bastante importante, que de modo geral sempre teve governos de direita, né, é a Colômbia. A Colômbia aí que está na fronteira entre a América do Sul e a América Central. Ela é uma grande produtora de petróleo e café, um dos melhores cafés do mundo, né? E a Colômbia sofre também desde a década de 1980, hoje menos, né, comparado com o que foi a década de 80, uma guerra contra o narcotráfico, né, produção de coca. É muito característico tanto da Bolívia quanto da Colômbia a produção da coca. A coca, você
né, a matéria-prima da folha, você pode fazer chá, você pode fazer várias coisas, mas de modo geral ela é utilizada para fazer a pasta base da cocaína, né? E aí então essa cocaína é exportada para os maiores países consumidores do mundo, né? Que é os Estados Unidos e os países da Europa. E aí, evidentemente, que o território fica conflituoso, né? Você tem a formação aí dos cartéis de Cali e os cartéis de Medellín, que são grupos, né, de narcotraficantes que vão lutar para conseguir manter ali a sua produção de coca e a sua logística de envio, né? O mais famoso, né, o cartel de Medellín, perdão, que foi organizado pelo Pablo Escobar, né? Aquela série Narcos que tem na Netflix aponta bem aí essas questões de como foi esses problemas de violência e do narcotráfico na Colômbia, tá? Outro problema também, e que vai fazer com que o território colombiano fosse e seja ainda bem problemático do ponto de vista dos conflitos, foi a questão ali na região da floresta amazônica colombiana, que é próximo da fronteira do Brasil, com a criação das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Isso gerou uma preocupação muito forte aí do governo colombiano, dos Estados Unidos, que tem interesse também nessa área, né, por conta da Amazônia. E aí as Farc, que chegaram a dominar aí quase 60% do território colombiano, provocaram vários ataques terroristas, né? E em 2016 as Farc resolvem abandonar a guerrilha, né? E torna-se um partido político a partir de um acordo feito com o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos, e isso gerou o prêmio Nobel ao país, né, por tentar aí praticamente por fim a mais de 30 anos de conflitos entre esse grupo guerrilheiro armado de esquerda das Farc com o governo colombiano. Está resolvido o problema? Não, sempre ainda tem alguns resquícios, grupos dentro das Farc como partido político querendo retomar essa ideia de guerrilha, mas de modo geral amenizou bem comparado ao que foi na década de 80 e 90. E a Venezuela? A Venezuela é outro país conturbado, é outro país que sofre com sérios problemas, é um país que, do ponto de vista geopolítico, tem interesses muito grandes das potências como Estados Unidos e Rússia, por ser a maior reserva de petróleo do mundo. Então a Venezuela, a gente sabe que as maiores reservas de petróleo do mundo estão localizadas no Oriente Médio, mas quando a gente fala de um país especificamente, a Venezuela é onde está localizada a maior reserva, é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? É o país membro da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí, em 1998, nós tivemos a eleição do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, que tem uma filosofia, uma ideologia bolivariana, né, baseada aí nas ideias de Simão Bolívar, de uma América unificada, de uma América livre das ações imperialistas, né? O Simão Bolívar, que foi aí um dos grandes libertadores da América, ajudou aí a vários países a se transformarem independentes da Espanha ao longo do século XVIII e XIX. E o que o Hugo Chávez fez no final da década de 90? Promoveu o que ele chama de Revolução Bolivariana, de Simão Bolívar, tá? Não confunda com Bolívia, que não tem nada a ver, uma coisa com outra. E aí ele vai desenvolver políticas públicas para os mais pobres. A Venezuela é um país extremamente desigual e pobre, e essas políticas públicas vão fazer com que ele se torne muito popular, né? A população passou a se alimentar melhor, passou a consumir mais, e isso gerou uma certa rebeldia das classes altas e médias do país. Em 2002 houve uma tentativa de golpe e ele resistiu ao poder, e aí manteve essa ideia de revolução bolivariana, até que o Chávez morre em 2013 com um câncer, né? E o sucessor do Chávez que entra é o Nicolás Maduro. Porém, o Maduro não tinha a mesma simpatia, não tinha o mesmo traquejo político do Hugo Chávez. E aí, desde então, a Venezuela mergulhou através de ataques orquestrados aí por Estados Unidos, ataques orquestrados aí pela própria
elite econômica do país, e hoje a Venezuela sofre com uma inflação muito forte, tem sérios problemas de exportação de produtos e uma crise econômica e humana severa, severa, pessoas passando fome. Então essa crise política, econômica e humanitária é muito presente na Venezuela desde 2014, né? E isso gera uma relação de narrativas aqui no Brasil muito forte, né? Então, o pessoal, por exemplo, que apoia o espectro político da direita, fala, vai para Venezuela. O pessoal da esquerda fala, mas aqui também o desemprego é alto. Enfim, são guerras de narrativas para cada um defender os seus pontos políticos. Mas do ponto de vista geopolítico, por conta de ter muito petróleo, o interesse dos Estados Unidos é muito presente na América, na Venezuela, e eles financiam a oposição para derrubar aí, então, o Nicolás Maduro, que vai, da mesma forma como eu expliquei na Nicarágua, reprimir aí quem se opõe ao seu poder, e aí alguns meios de comunicação e alguns países classificam a Venezuela como ditadura, mas o fato é que a Venezuela tem um presidente eleito, esse presidente é o Nicolás Maduro, né? Nós tivemos aí o Juan Guaidó, que é um líder da oposição, que se autoproclamou presidente da Venezuela, né? Houve aí até o reconhecimento de outros países, como o Brasil, Estados Unidos e os países da União Europeia, como Guaidó como presidente, mas isso não deu em nada. Quem continua presidente da Venezuela é o Nicolás Maduro. Um outro país importante, esse mais estável do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, é o Chile, que em 1974 passou aí por um golpe de Estado, né? O presidente então da época, Salvador Allende, foi deposto no dia 11 de setembro de 1974 e quem assumiu o seu lugar foi então Augusto Pinochet. Essa história chilena ela é muito emblemática, né? Porque o Palácio de La Moneda, que é a sede do poder central chileno, tinha duas torres gêmeas. Olha que curioso. E essas torres foram atingidas no dia 11 de setembro de 74 por bombas dos aviões da Força Aérea Chilena para depor o Salvador Allende, que reza a lenda, ele fez seu último discurso, não cedeu e acabou se suicidando dentro do La Moneda, né? E aí quem assumiu foi o ditador Augusto Pinochet, o general que com mão de ferro torturou, matou e governou o Chile por muito tempo, né? Foi uma das ditaduras mais cruéis aí da América Latina. A partir da década de 90 o Chile passou por uma redemocratização, tem aí, comparado com os outros países latino-americanos, um excelente índice de desenvolvimento humano, tem uma boa relativa produção industrial, e mais ao norte ali mineração. Do ponto de vista agrícola você tem muitas vinícolas, né? O Chile é muito famoso por seus vinhos, mas o Chile sofre de um problema muito sério. É um país pequeno, né? Do ponto de vista da população, tem 17 milhões de habitantes só, e territorialmente de leste a oeste, ele é dividido entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes, ele só tem 200 quilômetros, mas ele é bem extenso de norte a sul, né? Ele tem mais de 5.000 quilômetros de norte a sul, com diferenças regionais bastante significativas, né? O norte é deserto, o sul é mais com áreas de gelo, né? Congeladas, né? Áreas frias, na Patagônia chilena. E você tem aí boa parte da concentração populacional entre Santiago, que é a capital, né, e as cidades mais litorâneas, que tem um clima mais ameno, que é o caso do Porto de Valparaíso, né, e a cidade de Vina del Mar. Mas o Chile passou por sérios distúrbios a partir de 2018 e 2019, principalmente 2019, quando as pessoas vão às ruas para exigir direitos sociais, porque boa parte da população chilena, aliás, a grande maioria, não tem direito à previdência, né? Não há uma previdência pública no Chile, não há um sistema público de saúde no Chile, então tudo tem que se pagar, né? E as condições socioeconômicas começaram a ficar muito complicadas. E a Constituição chilena é da época do Pinochet. E a partir de mais de um ano de revoltas populares no Chile, a população pleiteando, pedindo para que os direitos sociais fossem garantidos, houve um plebiscito, né? E o presidente Sebastián Piñera teve que aceitar esse plebiscito, que é uma consulta popular,
e a população chilena agora em outubro de 2020 resolveu pedir por uma nova constituinte, uma nova carta magna, uma nova constituição para o Chile, uma carta que vai reger aí os direitos e deveres da população. E o mais interessante é que dentro desse próprio plebiscito, quem vai escrever essa nova carta são novos constituintes que vão ser eleitos pelo próprio povo, não são os deputados eleitos atualmente. Então há uma perspectiva de melhora aí do ponto de vista da garantia dos direitos constitucionais da população chilena. O Equador também fica mais ao norte, ali próximo da Colômbia, tem uma produção primária de petróleo, né? A principal cidade é uma cidade litorânea chamada Guayaquil, que é a região mais industrializada. A capital é Quito, tá? Não é Guayaquil. E é um país com muita desigualdade. Nessa onda de governos de esquerda na década de 2000 e que melhoraram do ponto de vista social a qualidade de vida da população, nós tivemos a eleição do Rafael Correa. Mas o Rafael Correa, ele acabou sendo acusado de corrupção e ele teve que se exilar. Se eu não me engano, ele está exilado em um país europeu que eu não vou me recordar o nome agora. Mas o atual presidente, que vinha de um grupo político que acabou se fragmentando, do presidente Rafael Correa, o Lenín Moreno, ele assumiu e é o único presidente cadeirante, né, do mundo, né? Ele que sofreu um atentado, né, um assalto e acabou ficando paraplégico. Lenín Moreno, ele é o presidente atual do Equador. Mas em 2019, o que ocorreu? Houve uma crise muito forte nos preços do combustível, que gerou uma inflação significativa. E a renda per capita da população equatoriana é muito baixa, né? Isso fez com que nós tivéssemos sérios distúrbios sociais no Equador e quase o Lenín Moreno teve que renunciar. Depois houve aí uma ação do governo e houve uma diminuição no preço dos combustíveis. Isso acabou acalmando um pouco o clamor popular, mas o Equador passou por um distúrbio muito forte e boa parte da população equatoriana é formada também por povos indígenas. O Peru é um país também extremamente importante, riquíssimo do ponto de vista cultural. Você tem Lima como uma cidade cosmopolita, né? Uma boa parte do mundo você encontra em Lima, mas o país, de modo geral, é um país muito agrário ainda, né? Um país campesino, é o berço da civilização inca. Então, quando você passeia pelo Peru, você tem ali cidades importantes como Cusco, né? Que foi a capital do Império Inca. Você tem Machu Picchu, que é um ponto turístico muito importante, é a cidade perdida dos Incas. Então é um país muito rico culturalmente, lindíssimo, né? Vale a pena visitar o Peru. E na década de 90, o Peru elegeu um presidente chamado Alberto Fujimori, que era um cara como se fosse um outsider, né? Um cara que veio para transformar tudo, que não tinha nada a ver com os políticos da época. E ele, na verdade, ele é um populista, né? Muita gente gosta dele lá, um populista de direita, e acabou ali sendo acusado de vários escândalos de corrupção, foi preso, né? E hoje ele está fora da política, mas ele deixou a filha dele para disputar as eleições. E desde então o Peru sofre com sérios problemas, sérios distúrbios do ponto de vista político, né? O atual presidente é o Martín Vizcarra, né? E o Vizcarra, em 2019, dissolveu o Congresso, né? E aí o Peru chegou a ficar com dois presidentes na época, o presidente que era do Congresso, mais o Martín Vizcarra que estava para cair por um processo de impeachment. E aí o país rachado politicamente desde 2016, e aí houve a eleição entre Pedro Pablo Kuczynski, que ganhou da filha do Fujimori, a Keiko Fujimori, e acabou que o PPK, né, ele foi deposto do poder, e o Peru fica aí nessas trocas de presidentes, e acho que em 2022 terá uma nova eleição. Já na América Latina, nós temos a Argentina, que depois do Brasil, ou junto com o Brasil, são os principais países do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social.
é a segunda maior economia da América do Sul, né? Teve colonização espanhola e italiana, principalmente espanhola. Você tem cidades importantes ali na Argentina, como Buenos Aires, que é a capital, Rosário, que é uma cidade gigantesca e lindíssima também. Mas ali a oeste do país você tem Córdoba e na Cordilheira dos Andes você tem a cidade de Mendoza, próximo da Cordilheira dos Andes, bem no extremo oeste argentino, né? Então, nas regiões mais urbanizadas, tem uma produção industrial muito forte, como nas áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosário, até mesmo de Córdoba. Nas regiões mais distantes, você tem ali as vinícolas, como é o caso de Mendoza, a produção de oliva também, muito presente. E na questão política, a Argentina tem o seu grande líder, né, o Juan Domingos Perón. Então, o peronismo é muito forte lá. Ele que foi presidente da Argentina aí nas décadas de 40 e 50, mas que depois deixou um legado muito forte de populismo, principalmente ligado ao trabalhismo e ao sindicalismo. Mas a Argentina, tal qual o Chile, tal qual o Brasil, passou por uma séria ditadura militar, uma grave, né, violenta ditadura militar, que foi comandada pelo ditador Rafael Videla, né, ele que foi um sanguinário, inclusive declarou guerra para tentar salvar o seu governo contra os ingleses, ficou conhecida como a Guerra das Malvinas, e aí muitos argentinos acabaram morrendo, tanto na Guerra das Malvinas, como também pela força sanguinária do Rafael Videla, daqueles que se opunham contra ele, né? E também a ditadura deixou uma herança muito terrível, né? Que foi o desaparecimento de muitas crianças, né? Isso fez com que surgissem as mães da Praça de Maio. Praça de Maio é uma praça gigantesca que tem em frente à Casa Rosada, que é a sede do Palácio Presidencial argentino, né? E elas diariamente vão se manifestar lá em busca de encontrar os seus filhos desaparecidos, né? E diante desses protestos, né, muitas conseguiram encontrar seus filhos desaparecidos, outras não. Mas é um movimento que ficou simbólico e é muito forte na Argentina, né? Como eu já falei, houve a Guerra das Malvinas em 82, pelo território das Malvinas, que é um território ultramarino que pertence à Inglaterra. Então, em 1982, a Argentina não conseguiu recuperar esse território, perdeu a guerra para a Inglaterra, e esse território até hoje pertence aos ingleses, os ingleses que não chamam as Ilhas Malvinas de Malvinas, e sim de Ilhas, ou Island Falklands. Né? Então, para os ingleses, não são as Malvinas. Agora, do ponto de vista territorial e político, evidentemente que as Malvinas deveriam pertencer à Argentina e não à Inglaterra, que está ali mais de 10 mil quilômetros de distância das Malvinas. Enfim. Em 2000, a Argentina também, nessa onda de governos de esquerda, elege os Kirchners, né? E aí nós tivemos o Kirchner assumindo a presidência do país e trazendo aí políticas populistas, né? O Néstor Kirchner, e que depois ele acaba falecendo também, e quem assume o poder é a sua então mulher, né, a Cristina Kirchner. Depois de vários escândalos de corrupção, tentativas de derrubadas dos kirchneristas, que são peronistas, entrou um governo de direita, né, e a partir de 2014 ou 15, se eu não me engano, quem se elegeu foi Maurício Macri. O Maurício Macri, que já tem uma política mais ligada aos governos neoliberais de direita, que foi muito presente na década de 90 na Argentina, né, com o Fernando de la Rúa, que foi deposto do cargo, e aí o Kirchner entra no lugar. O Menem, Alberto Menem, que ficou muito famoso na Argentina na década de 90. Então, o povo argentino se manifesta muito, né, contra os governos, eles vão bastante às ruas. E dessa vez, resolveram essa transição entre Maurício Macri com o atual presidente Alberto Fernandes nas urnas, né? Então, Alberto Fernandes é kirchnista, né? O Maurício Macri, que tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, acabou governando por 4 anos, não resolveu de fato os problemas argentinos, e aí em 2019 nós tivemos a eleição de Alberto Fernandes,
E a vice do Alberto Fernandes é a Cristina Kirchner, né? Então, o governo argentino voltou na mão dos peronistas. O Paraguai é outro país da Bacia Platina, né? Ele é um dos países da América do Sul talvez hoje o menos desenvolvido, também não tem saída para o mar, tal qual a Bolívia, e essa falta de desenvolvimento, esses problemas econômicos e sociais, estão ligados aí à questão da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai foi muito forte, foi de 1864 a 1870, onde Uruguai, Argentina e Brasil se juntaram e acabaram aí derrubando o governo do Solano Lopes, que queria uma saída do mar para negociar. E isso ia contra os interesses ingleses na época, tá? E aí, em 1954, nós tivemos a eleição, ou na verdade o golpe do ditador Alfredo Stroessner, e que governou aí por muito tempo o Paraguai, né, a mãos de ferro também. O Paraguai, a partir da década de 70, passa a ter, junto com o Brasil, a construção da usina de Itaipu, a usina de Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, e o Paraguai acaba tendo uma renda vindo aí da compra de energia do próprio Brasil, que compra a energia vinda da produção da usina de Itaipu, que pertenceria ao Paraguai, porque a produção de energia é tão grande em Itaipu que dá conta de abastecer todo o Paraguai, que é um território relativamente pequeno, né? Então esse excedente é vendido para o Brasil. Em 89 nós tivemos a redemocratização, né? O país passa a ter eleições periodicamente. Em 2012 nós tivemos um impeachment votado às pressas aí do então presidente Fernando Lugo, que era um padre e que tinha uma política de desenvolvimento mais voltado para a esquerda no Paraguai, acabou sendo deposto aí pela elite econômica paraguaia. E aí, desde então, o Paraguai vem alternando governos de direita. E em 2019 houve uma crise institucional muito forte por essa questão de Itaipu, né? Porque o governo paraguaio do então presidente Mário Abdo Benítez resolveu dizer assim, olha, vamos deixar aí com o governo brasileiro os preços de Itaipu como está, e esses documentos vazaram, né? Por quê? Porque o Paraguai é em crise econômica e o governo não querendo ou não dialogando para que o Brasil pagasse mais por essa energia de Itaipu. E aí houve uma intensa manifestação popular que quase derrubou o presidente Mário Abdo Benítez. Esses contratos foram revistos e hoje o Brasil paga mais por essa energia, justamente, né, uma questão de justiça para o Paraguai. E o Uruguai é um país que talvez, do ponto de vista econômico e político, seja o mais estável da América Latina e da América Latina, da América Central, da América do Sul de modo geral. É um território pequeno, com uma população de 3 milhões de habitantes, né, muito pequena, e grande parte da sua produção é agrícola e industrial têxtil, tá? Então você tem aí a questão das planícies, onde você tem a produção agropecuária muito presente e a produção perto de Montevidéu ali de indústrias têxteis muito forte. De 73 a 85 também passou por uma ditadura militar e em 2000 nós tivemos a eleição de um ex-guerrilheiro que foi preso e torturado pela ditadura militar, que foi o Pepe Mujica, hoje um grande líder aí, uma referência das esquerdas, né? E o Pepe Mujica, ele governou e abriu o Uruguai para diversas políticas que são consideradas absurdas pelos conservadores, como é o caso da regulamentação da maconha para fins recreativos, né? E o Uruguai hoje tem uma grande estabilidade política e econômica, mesmo que em 2019 houve uma alternância, né, de poder, de espectro político, entrou aí um presidente de direita, né, o Luiz Lacalle Pou, mas que manteve até agora, né, não teve nenhuma mudança significativa do ponto de vista do bem-estar da população uruguaia, né. Então, o Uruguai talvez hoje seja o país mais tranquilo da América Latina, de modo geral, né, da Platina, da América do Sul e da América Latina.
E por fim, nós temos as Guianas, né? As Guianas são formadas aí por um conjunto de 3 países que estão localizados bem ao norte da América do Sul, que é o Planalto das Guianas, né? E ali nós temos o Suriname, que foi colonizado por holandeses, a Guiana por ingleses. Eu falei lá atrás, acho que o Suriname foi colonizado por ingleses, mas não, tá? Foi a Guiana. E o território ultramarino, que ainda pertence à França, ou seja, ainda é uma colônia francesa, que é a Guiana Francesa, tá? Então, de modo geral, a economia ela é extrativista, né, com a extração de mineral. Tem uma população muito miscigenada entre indígenas, né, que é a população originária, indianos que foram ali trazidos como mão de obra para trabalhar nas Guianas pelos ingleses, né, no final do século XIX e início do século XX, e uma população negros que vieram também antes, né, com a escravidão ainda no Brasil no século XVII, XVIII, XIX, tá? É uma região, de modo geral, composta por floresta amazônica. E que curioso, o Brasil construiu uma ponte gigantesca entre a Guiana Francesa e o Brasil, né? Mas quem usa ela são os cidadãos da Guiana Francesa, porque os brasileiros, para entrar lá, tem que pagar uma taxa elevadíssima, entre 250 a 450 euros, né? E aí é uma das grandes questões, um dos grandes problemas que acontecem no Brasil, né? Uma obra pública que investiu bilhões, mas como são fronteiras, é, quem precisa transitar para lá e para cá, né? Os brasileiros acabam não conseguindo. E aí isso acaba fazendo com que quem vá de uma cidade para outra vá de barco, né? E entre lá e não tenha que pagar toda essa taxa absurda. E se falamos de América Latina e contextualizamos aí de modo geral como é o desenvolvimento econômico, social, cultural dessa rica regionalização, que apesar de muito sofrida do ponto de vista econômico, mas é muito rica do ponto de vista cultural, muito heterogênea, né, que vai do México até a Argentina, nós temos que falar também, para finalizar essa aula, sobre a América anglo-saxônica, que é composta aí, então pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a gente sabe que dentro desse processo histórico de colonização e de povoamento, isso acarretou num alto grau de desenvolvimento econômico e social desses países, né? Estados Unidos aí uma das maiores potências econômicas do mundo, se não a maior, competindo aí em pé de igualdade com a China, e o Canadá, que é um país onde, de modo geral, as pessoas vivem com um bom estado de estar social, né? Você tem aí uma boa distribuição de renda, você tem aí uma população vivendo de uma forma digna, né? Com qualidade de vida, com poucos problemas sociais. E aí, antes de nós ingressarmos e falarmos um pouco sobre essas questões econômicas de Estados Unidos e Canadá, esses 2 países que fazem parte da América anglo-saxônica, nós temos que entender um pouco dos aspectos físicos dessa América anglo-saxônica e que vem aí com, por exemplo, nos Estados Unidos, a região oeste com montanhas rochosas, né? Então você tem aí grandes montanhas rochosas, você tem parte do território aí com a famosa cadeia de montanhas dos Apalaches, não é? E no centro você tem um enorme corredor que formam bacias sedimentares, né? Que inclusive acaba sendo um corredor importante para o encontro de massas de ar frias vindo do polo e de massas de ar quentes vindas do Golfo do México que provocam os famosos tornados ali no meio oeste dos Estados Unidos. E a região leste, a costa leste dos Estados Unidos, você vai ter ali grandes maciços antigos, né, planaltos, formações de planaltos, né, que são áreas mais elevadas, né, porém planas, diferentes das montanhas rochosas do oeste, que são mais caracterizadas como cordilheiras, tá? Do ponto de vista da hidrografia, nós temos aí importantes rios cortando os Estados Unidos, né, como por exemplo ali no norte e no sul do Canadá, a região dos Grandes Lagos, né, os lagos que são chamados aí de Ontário, Erie Superior, Michigan e Huron. Esses grandes lagos vão formar aí rios importantes
na região mais industrializada dos Estados Unidos, né, que é a região Nordeste, né, o vale ali que é chamado de uma região de um cinturão marrom, né, um cinturão que no inglês eles chamam de brownfield, que na verdade é o cinturão da ferrugem, né? Por ter indústrias ali muito antigas, ainda características da primeira e segunda revolução industrial, porque foi o primeiro lugar a se industrializar, né? Bom, os rios importantes, e aí falando sobre todo o território dos Estados Unidos, nós temos a vertente que sai do Golfo, né? Que vai cair ali no Golfo do México, que é o rio Mississippi, Missouri, que é um rio de planície, né? Então ele percorre boa parte ali de norte a sul e vai desembocar no Golfo do México. A vertente do Pacífico vai cair ali nos rios do Rio Colorado e Colômbia, né? Eles nascem nas cordilheiras em em grandes altitudes e vão percorrer ali a parte oeste dos Estados Unidos, e o Rio Colorado, por exemplo, vai desembocar na Baja Califórnia, né? Na região ali do México. A vertente do Atlântico, que aí já está na costa leste, né? Tem o Rio São Lourenço, que esse rio vem dos Grandes Lagos, né? Vem do Lago Ontário, um rio importantíssimo para abastecer aí toda aquela região bem povoada do nordeste dos Estados Unidos. E a vertente do Ártico, essa sim passa pelo Canadá, que forma o rio Mackenzie, né? No extremo norte, vem ali então das águas de degelo do norte canadense e vai percorrendo boa parte do Canadá. Para quem jogou War, né, aquele jogo de tabuleiro, lembra lá que tem um território chamado Mackenzie, né, que está no Canadá ali em específico para representar onde passa o rio Mackenzie. O clima e a vegetação dessa região dos Estados Unidos e do Canadá, na América Anglo-Saxônica, você vai ter a zona glacial no norte canadense, né? E uma área bem temperada ali no norte, aliás, no sul do Canadá e norte dos Estados Unidos. Depois, ali na região sul dos Estados Unidos, você vai ter um clima já mais praticamente subtropical para tropical, né? Não é tropical, mas você já está mais próximo ali das regiões do Trópico de Câncer, né? Então são regiões mais quentes. Você tem correntes marítimas que são importantes, o Labrador e do Golfo, né? Elas trazem também essa questão aí do movimento das águas, né? E do Labrador vem mais ao norte, então ela é fria, do Golfo ela é mais quente, porque ela vem do Golfo do México. Isso também ajuda na configuração da formação de furacões, que atinge aí as regiões do Caribe e dos Estados Unidos, principalmente, não é? Você tem aí uma variação climática muito significativa, como eu estava dizendo para vocês, o clima polar na região do Canadá vai ser uma vegetação de tundra, sabe? Aquelas vegetações bem rasteiras, formadas por musgos, né? E só no verão que elas se formam, dura 3 meses, depois é coberta pelo gelo. Nas regiões mais temperadas nós temos um clima frio, que vai ali formar aquelas vegetações de coníferas, né? Formam aqueles grandes pinheiros, né? Que são utilizados aí para tanto fazer móveis, para construção de casas, para a indústria do papel, para árvore de Natal. Então as coníferas são muito comuns aí nessa região entre o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá. Nas regiões mais ao sul dos Estados Unidos, meio e sul dos Estados Unidos, nós temos as florestas temperadas, né, e a formação nas áreas mais baixas, né, naquelas regiões de planícies, formando as pradarias. O clima subtropical, que vai ser aí mais característico de regiões como Flórida, como a região da Califórnia, né? Flórida na costa leste e a Califórnia na costa oeste. Então você vai ter uma floresta semicaducifólia, né? Que cai um pouco das suas folhas durante o período do outono. E também finalizando as questões climáticas de montanha, você vai ter aí
na base um pouco de floresta, que pode ser inclusive as coníferas, e quanto mais você vai ganhando altitude, você vai perdendo as vegetações de grande porte e formando estratos herbáceos, né? Vegetação mais rasteira até chegar no topo, e geralmente o topo é coberto por gelo, então não tem vegetação. E por fim os desérticos, que aí você pega boa parte do meio oeste americano, né, região ali indo em direção à Califórnia, sul dos Estados Unidos, ali perto do Texas, que vão ser steppes e vegetações xerófitas, né, como as cactáceas, por exemplo, né. Então, na região ali com a fronteira do México é bem comum esse clima e esse tipo de vegetação desértico formado por steppes e vegetações xerófitas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a especificidade de cada país. Vamos falar dos Estados Unidos e depois do Canadá. Os Estados Unidos é um país que tem uma população significativa, é a terceira maior população do mundo, com 300 milhões de habitantes. Então é um país que tem uma maior densidade na costa leste, né, ali onde iniciou o processo de colonização de povoamento, região de Nova York, da Carolina do Norte, Carolina do Sul, da Flórida. Então toda aquela região leste formada pelo nordeste dos Estados Unidos e pelo sudeste. Tem um IDH bastante elevado, mas é um país muito desigual, né? Ele passa dos 0,924, o IDH lembra que é medido de 0 a 1, né? E quanto mais próximo do 1, né? No caso aqui 0,9, é um índice de desenvolvimento humano bastante significativo. Mas é um país bastante desigual, não é um país que tem um estado de bem-estar social garantido para toda a população. A história do país é formada por imigrantes, né, por imigrantes ingleses, depois chegaram italianos, chegaram espanhóis, e durante o século XX você tem uma imigração maciça de latinos, né, que vão formar ali e ocupar, por exemplo, principalmente a região da Flórida, né? Então isso vai gerar alguns conflitos internos, e a grande questão dos Estados Unidos é a questão racial, né? O preconceito racial lá é muito forte, principalmente no sul, né? É, que formam ali pessoas que são chamadas de supremacistas brancos, né? Então isso é um problema sério. Nós tivemos aí no século XIX, em 1865, a fundação da Ku Klux Klan, não é? Que eles se vestiam, tinha todo um modo de se vestir, né? E sair com velas na mão, eles colocavam lá uma máscara como se fosse cone, né? E uma roupa toda branca e saíam fazendo ali as vigílias, né? E assassinavam muitos negros, né? A história da escravidão e do racismo nos Estados Unidos é muito, muito forte, muito marcante, né? Existem vários filmes e livros que retratam isso. Uma indicação fica para Django Livre. Django Livre é um filme produzido pelo Tarantino, né? Dirigido pelo Tarantino. Um filme muito bom que conta a história particular aí de um ex-escravo, tá? E aí os Estados Unidos sempre com muita dificuldade de lidar com isso e com muita violência, né? Então nós tivemos em 1964, por exemplo, com o surgimento de lideranças como Martin Luther King, né, que fez um discurso bastante interessante e foi um dos grandes mobilizadores pelos protestos que garantiram direitos civis para os negros nos Estados Unidos, porque os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos pela Constituição estadunidense, né? Não podiam pegar os mesmos ônibus, não podiam frequentar os mesmos lugares, e a partir desses protestos houve aí uma garantia dos direitos civis à população negra dos Estados Unidos, né? Em 1968 nós tivemos aí a morte do Martin Luther King, que fez, né, todo um discurso, I have a dream, de uma sociedade mais justa, igualitária, sem preconceito, e no fim ele acabou sendo assassinado, e isso gerou maiores mobilizações. E aí, desde então, os Estados Unidos foi tendo uma série de protestos e avanços, mesmo que ainda lentos, para garantir dos direitos civis da população negra e, de modo geral, a população latina, que sofre muito preconceito também, e de imigrantes de modo geral. Em 2008, os Estados Unidos conseguiu um feito histórico, elegeu pela primeira vez um presidente negro, Barack Obama,
que ficou 8 anos no mandato, né, até 2016, e depois, curiosamente, foi substituído por um cara que tem toda ali uma simpatia pela questão do supremacismo branco, né? Ele não declara isso oficialmente, mas é um cara que não se mobiliza nem um pouco para defender as questões sociais de grupos que sofrem preconceitos, como a população negra, como os latinos, né? Que é o Donald Trump. Bom, em 2017 nós tivemos atentado supremacista em Charlottesville, e isso gerou uma onda de protesto também muito significativa, mas que depois foi meio que amornando, até que em 2020 nós tivemos ali o assassinato pela polícia do George Floyd, né? E que gerou aí todo um movimento de mobilização que inclusive pode desencadear na derrota, né? Contribuir com a derrota do Donald Trump para a presidência. A gente está ainda no momento de apuração e a possibilidade do democrata John Biden vencer é muito grande, tá? Então, os Estados Unidos é tida como a maior democracia do mundo, mas a gente sabe que eles têm muitos problemas, né? Sérios problemas, e que o processo eleitoral deles também é muito complexo. Então a gente está aí, a eleição foi agora na terça-feira, que foi dia 3, né? Mas como eles têm colégio eleitoral e tal, ainda não foi definido, mas possivelmente tudo indica que o John Biden, que é candidato pelo Partido Democrata, vença. Aí traga um pouco mais de alento aí para essas questões é, racistas, né? Porque minimize, né, todo esse impacto, e tomar e torcer para que ele crie políticas públicas para minimizar cada vez mais isso daí, né? Essa morte violenta do George Floyd pela polícia dos Estados Unidos gerou um movimento global, né, chamado Black Lives Matter, né, que é um movimento ativista antirracista, ou seja, vidas negras importam. Então, os Estados Unidos, muitas vezes a gente acredita naquela ideia do sonho americano, do American Dream, mas eles têm muitos problemas, tá? Já o Canadá tem uma população infinitamente menor, né? 36 milhões de pessoas, comparado aí com os 300 milhões dos Estados Unidos. A maior densidade populacional do Canadá se concentra no sul, na fronteira com os Estados Unidos, ali na região dos Grandes Lagos, justamente porque ali é uma região onde você tem um conforto térmico melhor comparado com o centro e o norte do país, que são lugares que já estão muito próximos do círculo polar. Então o IDH é elevadíssimo também, 0,926. E nós temos uma parte do Canadá, isso é muito importante que vocês saibam distinguir, que é formado por uma colonização francesa, né, que é o estado de Quebec. Ali na região tem a principal cidade é Montreal, né? E eles falam francês, o idioma oficial é o francês mesmo, né? É uma população de maioria católica, contrastando com o resto do país, que é de maioria protestante. Houve até, em alguns momentos do século XX, tentativas de movimentos separatistas em relação ao Canadá, criar o país chamado Quebec, mas isso não foi para frente, e hoje, apesar das diferenças culturais, algumas distinções ali, inclusive de idioma, né? Mas existem ainda pessoas que querem separar, mas é todo um debate mais pacífico, né? Comparado, por exemplo, com movimentos separatistas na Europa que criaram, por exemplo, grupos terroristas, né? Como é o caso do IRA na Irlanda, do ETA na Espanha, lá com os bascos, né? Enfim, então no Canadá essa relação separatista ela existe, mas ela é muito mais pacífica e serena comparado com os europeus. Bom, e a economia? Como é que funciona a economia aí nessa América anglo-saxônica? Você tem distinção entre os Estados Unidos e o Canadá, né? Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, né? Eles têm a vantagem de imprimir o dólar, que é a moeda que gira o mundo. Então, eles têm uma condição bastante privilegiada comparado aos outros países, mas competem e estão numa guerra comercial com a China tremenda. Isso é um assunto que a gente pode dialogar numa próxima aula. A agricultura ela é bastante diversificada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o quarto maior território do mundo. Então, essas regiões elas vão ser bem diversificadas do ponto de vista agrícola, formando os belts,
que são os cinturões. Por exemplo, na costa leste, você vai ter ali, onde é a região mais populosa, o cinturão do leite, do hortifruti, fruto e granjeiros. Né? Na região central, você vai ter a produção ali já de áreas maiores, como a produção do corn, né? Do milho. No sul ainda, uma característica, uma herança ainda escravagista, você tem grandes plantations que produzem algodão. No norte, por ser mais frio, evidentemente, você vai ter o trigo. O trigo se adapta melhor ao trigo, ao frio, né? E o oeste, a região oeste, você vai ter ali na Califórnia as frutas irrigadas, né? Frutas com características mais tropicais. E tudo isso abastece esse grande país com mais de 300 milhões de habitantes. Do ponto de vista industrial, você vai ter também os belts, né? Os cinturões, as indústrias, as manufacturers belts, que estão localizadas no nordeste do país, né? O cinturão da ferrugem, o Rust Belt, o Brownfield. E você vai ter mais ao sul o Sun Belt, que é o cinturão do sol, né? Você vai ter indústrias petroquímicas e aeroespacial. E o famoso Silicon Valley, né? Que está na costa oeste ali, na Califórnia, onde tem as grandes big corporations, né? As grandes big techs. Né? Big techs é o conceito que se dá aí para essas grandes corporações tecnológicas como o Google, o Facebook, o Twitter, o Google, não sei se eu já falei, e enfim, entre Amazon, entre outros. Então, o que faz dos Estados Unidos ter uma economia bastante significativa é que, de modo geral, ele vai importar produtos primários, né? Então, por exemplo, minério de ferro importa do Brasil, aço, né? Frutas, alimentos, não que eles não produzam lá, tá? Mas, de modo geral, esses produtos com menor valor agregado eles importam e vão exportar produtos de alta tecnologia que têm grande valor agregado. Isso faz uma diferença tremenda na balança comercial e fazendo com que eles tenham um bom desenvolvimento econômico, comparado, por exemplo, com países que são meros exportadores de produtos primários. Já no Canadá, é uma economia que é complementar dos Estados Unidos. O Canadá também é membro do NAFTA, né, que é aquele acordo de livre comércio entre os países da América do Norte, que eu já comentei quando eu expliquei o México. Você tem aí uma agropecuária na região centro-sul, né, que é onde você consegue ainda ter algum tipo de atividade produtiva, porque o norte é congelado, é frio demais. Você tem algumas áreas aí de agropecuária no centro-sul, de extração de celulose de coníferas, né, para produção de papel, para produção de móveis, enfim. E as indústrias se concentram próximo ali dos grandes lagos, né, como por exemplo próximo dos Estados Unidos. Então você tem cidades importantes como Toronto, Vancouver, Montreal, e que vão ter indústrias das mais variadas que atendem tanto os Estados Unidos e o Canadá, indústria alimentícia, das telecomunicações e transportes. Então, gente, olha, nós falamos bastante sobre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, deu quase aí 1h40 de aula, é bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado e captado, né, um pouco sobre as características que distinguem a América Latina com a América Anglo-Saxônica e que compreendo que o processo histórico diz muito sobre como hoje esses países se comportam do ponto de vista econômico, social, e para entender melhor o diagnóstico social desses países, né? Por que um país é mais pobre, por que outro é mais rico, porque ali a qualidade de vida é maior, o IDH é mais alto comparado com o outro. Então, é a geopolítica dos interesses econômicos das grandes potências sobre outros países que vai acarretando todo esse desenvolvimento ou não desses países que fazem parte desse grande continente chamado América, subdividido em América do Norte, Central e do Sul. Tá bom, gente? Então, agradeço pela atenção e paciência de vocês e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo do Lova.